Olá, boa noite, tudo bem? Como está você? Eu espero que esteja bem e que esteja também animado em assistir essa live, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre atendimentos domiciliares. E hoje a conversa é a seguinte: como que eu consigo conciliar um atendimento domiciliar enquanto várias coisas na casa acontecem? É isso mesmo. Acredito que você, que já fez algum atendimento domiciliar, pode já ter passado por isso. Mas, Rose, como assim algumas coisas na casa acontecem? Vamos lá? Eu vou enumerar algumas aqui para vocês. Você chega, dá bom dia ou boa tarde na casa onde você vai entrar e de repente você vê que está acontecendo um monte de coisas ao mesmo tempo. O paciente, ele quer participar da físio, ele precisa fazer isso, só que está acontecendo, às vezes, um encontro familiar na casa da pessoa, ou às vezes tem parentes na casa da pessoa naquele dia que querem participar da sua fisioterapia também. Olha só que situação. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso me ajustar frente a essa possibilidade? E principalmente como eu posso ter o quê? Uma forma de ser um pouco mais incisiva, né? Uma forma de eu conseguir dominar aquela situação sem que eu fique constrangida ou sem que o paciente também não perca, né, aquela oportunidade que está ali com você. Então vamos lá. Você chegou e aí você dá de cara. Você dá de cara ali com uma festa, vamos dizer assim, um lanche da tarde, onde as pessoas chegaram para visitar aquele paciente e aquele paciente está, vamos dizer que ele está um pós-operatório, vamos dizer assim. E aí o pessoal foi lá, só que ele falou que ia ter fisioterapia, mas todo mundo falou, não tem problema não, não tem problema. Pode fazer a fisioterapia que a gente vai ficar aqui, a gente assiste, a gente te ajuda. E às vezes você fala assim, ai, 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 como que eu vou fazer agora? Gente, isso é mais comum do que você pode imaginar. É muito comum mesmo. Então, minha dica para você é a seguinte: primeiro você chega e tenta entender o que está acontecendo ali, né? E fala assim: vamos lá, seu João, trabalhar agora, tá na sua hora. Ele vai falar: não, eu tava esperando por você. Ou então ele vai brincar assim e falar assim: nossa, mas você chegou logo agora, na hora que eu ia comer, nossa, meus amigos estão aqui, não sei o quê, né? Aí você fica naquela situação e fala: não, mas eles vão continuar aqui. Daqui a pouco o senhor volta. Você já tenta entregar algo parecido com isso. Você já volta. Aí você pergunta assim: posso roubar ele um pouquinho? Daqui a pouco eu devolvo ele para vocês. E aí fica um pouco mais fácil. E quando você começa já a falar, realmente não vai demorar, não, olha só, 40 minutinhos já tô te devolvendo, tá bom? E o pessoal não vai embora, não é isso? Vou fazer um trato com vocês, hein? Ele vai voltar em breve. Você vai tentando conversar com eles de uma forma que você deixe eles um pouco mais o quê? Tranquilos. Um pouco mais assim, né? Sabendo que você tá ali e que o seu trabalho é eficaz. Que ninguém tá atrapalhando eles, e sim eles te atrapalhando, vamos dizer assim. Mas se cada um ficar na sua, tem algum problema? Problema nenhum, né? Já já você devolve eles pra sala, vamos dizer, ele pra sala, né? E fica tudo certo. Mas às vezes tem aquela perguntinha capciosa que fala assim: posso assistir a físio? Eu hoje eu tenho um controle um pouco melhor e eu falo, pode assistir a físio sim, não tem problema nenhum, vambora? Você quer me ajudar também? É meio que você chama a pessoa para poder entender a real situação que está acontecendo ali. Ah, pode ser então, eu te ajudo, então vamos para lá. Aí você vai ser onde você faz a fisioterapia com ele, né? Você se ajeita, você se ajusta, leva ele pro quarto e aí aquele amigo mais próximo, ele vai querer conversar. Eu não me incomodo nem um pouco de conversar hoje, tá? Mas quando eu era recém-formada, quando eu às vezes me sentia um pouco insegura, eu não gostava que outras pessoas conversassem com o meu paciente, não. Porque eu achava que podia tirar ele, porque podia não, na verdade tira um pouco o paciente do foco que você está fazendo com ele. Se isso é uma coisa que acontece todos os dias, aí você vai ter que conversar com ele. Que não é legal, que não é proveitoso, né? Que ele tá perdendo a oportunidade ali daquele tempo de fisioterapia. Mas se é uma coisa que acontece assim, esporadicamente, não há problema nenhum. Então,
às vezes, quando você tá conversando, você tá fazendo um alongamento, você tá fazendo ali já um fortalecimento e a pessoa quer falar. Aí existem 3 tipos, né? Aquela que fala demais, aquela que quer conversar com o paciente e aquela que quer conversar com você. Então vamos lá. Aquela que quer só contar da vida dela. Ela só quer um ouvido amigo, sabe? Um ombro amigo para conversar. Beleza. E ela fala, ela conversa, e ela conta o caso, e aí ela conta a história da vida dela, e você tá ali, conversando com o paciente, né? Ah, então, seu João, vamos lá, vamos alongar aqui, não sei o que. Ela fala, ei, peraí, eu tô falando com você. Você, aham. Aí você vira pro lado, não, só um minutinho. Vai lá e alonga e tal. Pode continuar falando, tô te escutando. Às vezes eu fico pro paciente e falo assim, aqui, vou ficar um pouquinho de costas. Pro paciente não, né? Pra pessoa que tá acompanhando, vou ficar um pouquinho de costas pra você, porque eu tenho mesmo que atender ele aqui, mas eu tô te escutando, tá? Gente, às vezes a pessoa do lugar que ela tá, tipo, tem uma poltrona ali, ela sai e vai lá pra frente pra ela ver você e continuar falando. Aí você, ah, tá bom, beleza, tranquilo, vamos lá. E vai conversando, e vai conversando, e vai conversando, e vai falando, e você vai mudando os exercícios. E aí, você tenta trazer o seu paciente pra conversa. Fala assim, nossa, né, seu José, que situação, né? E kkkk, e tá rindo. Ou então a pessoa tá ali também, às vezes, amargurada, e ela tá contando uma situação pra você, uma situação mais séria, né? Onde ela precisa de um desabafo, né? Alguma coisa do tipo. Mas ela não para de falar. E às vezes, quando você perceber que essa conversa tá ruim e que tá prejudicando o seu paciente, olho vivo. E aí você começa a cortar a pessoa, entendeu? O melhor de tudo é você falar assim, ah, é melhor não, o paciente quer ficar sozinho, né? Pra terapia é melhor. Não, mas eu quero ir, eu preciso ir, eu tenho que ir com você. Aquela coisa, a pessoa precisa ir. Mas quando você percebe que aquilo tá fazendo mal pro paciente, você, né, às vezes você pode falar assim, ah, você pode buscar um copo d'água pra mim? Aí ela vai falar, ah, claro, busco sim. Aí naquela hora você fala assim, seu José, ela tá te incomodando? Tá tudo bem? Ele vai falar, não, minha filha, deixa, é assim mesmo. Ela gosta de conversar, não me atrapalha não, é até bom que ela converse um pouco. Ou então ele vai falar pra você assim, ai, ela tá me incomodando. Ou então aquela pessoa fala, nossa, essa minha amiga, ela não para de falar, você pode pedir pra ela esperar um pouquinho lá fora? Aí você tem que falar com ela que ela vai esperar, né? E aí você chega e conversa e fala, não, sabe o que é? Então, é que é um pouco complicado, né? Ele tá perdendo um pouco o foco aqui do exercício, né? Ou então eu saio, falo assim, você pode ficar com ele aqui um pouquinho? Aí eu vou lá na responsável e falo assim, ó, você vai ter que tirar fulano lá do quarto, porque não vai dar pra continuar com ela assim, não. Aí a pessoa, ai, tá, peraí que eu vou dar um jeitinho. Eu falei, daqui uns 2 minutinhos você vai lá e chama ela. Ah, então tá bom. Aí você volta e consegue. Porque também é muito indelicado você virar pra pessoa e falar assim, você pode sair, por favor? Porque você tá me incomodando? Né? Você não pode falar um negócio desse, você não tá na sua casa, e você tá com outras pessoas. O paciente conversa com você e você fala, e aí, como que vai ser? Como que eu vou falar? Né? Então, assim, é complicado, tá? Mas é uma forma de você sair, tá? Tô te dando aqui umas dicas pra você dar aquela escapulida. O segundo tipo é aquela pessoa que só quer conversar com o paciente, né? Então tá bom, ele tá conversando ali com o paciente. Tá conversando com o paciente, ele precisa daquele momento, ele quer contar, às vezes ele veio visitar, sabe? E aí ele quer tanto conversar com a pessoa, e aí ele vê, nossa, mas eu cheguei bem na hora da fisioterapia, né? Porque, gente, às vezes acontece, eu tô atendendo um paciente, aí toca a campainha, chegou alguém. É afilhada, é sobrinho, é tio, é vó, é neto, qualquer coisa, aparece lá. Ah, eu quero fazer fisioterapia junto com... Ah, eu quero ficar conversando com ele junto da fisioterapia, porque eu não tenho muito tempo pra ficar aqui. Aí minha vontade de falar com ele assim, olha, eu também tenho meu tempo restrito aqui, né? Mas aí você chega, ah, então tá bom, se aproxima, né? Fique aqui com a gente. Aí ele pega uma cadeira e senta com o paciente, começa a contar, ah, deixa eu te contar o que aconteceu. E aí fica naquela conversaiada e fica perguntando a pessoa como que ele tá. Ele, às vezes, tem os dois lados também. O lado da pessoa que vai visitar e tá preocupado com o paciente, que é o seu paciente, com aquele amigo dele ou parente familiar. Ou ele tá conversando, às vezes, com a pessoa que tá... Ela quer só contar da vida dela, mas ela quer contar da vida dela para aquela pessoa. E você tá ali só trabalhando. Quando é assim, é até um pouco mais fácil, porque você vai trabalhando, vai pedindo para fazer o exercício,
E se a pessoa consegue realmente se ajustar ali na hora daquele movimento, beleza. Então aí você vai conversando e falar assim, ó, vocês podem conversar o quanto vocês quiserem. Só que quando eu pedir o exercício, tem que fazer. Não. A gente conversa na hora que ela estiver descansando. Pode ser? Ah, pode, tranquilo. Ah, então quando eu tô fazendo alongamento, tá tudo bem. Então assim, você vai tentando ajustar. Mas eu falo pra você, físio, se você percebe que não tá dando certo, se você percebe que aquela pessoa tá te incomodando, você tem que pedir pra ela sair, você tem que dar um jeito de organizar. Eu sempre faço o seguinte, quando eu vejo que tem muita gente, eu vejo o que o paciente quer. E daí eu pergunto pra ele. Eu falo, seu José, o que o senhor prefere? O senhor prefere que ela saia ou que ela fique aqui? Aí às vezes eu tô lá na sala com todo mundo e falo assim, vamos ver se o seu José vai querer companhia. Né? Porque daí a dona Maria falou que não quer companhia. E vai ter que esperar aí no cantinho do pensamento. Tipo assim, eu vou brincando, sabe? Eu vou tentando me ajustar ali pra deixar a pessoa, porque também é ruim, né? Eu tenho um garoto que eu cuido dele e que vira e mexe tem alguém lá na casa deles. Aí eu percebi isso, né, logo no começo. E a gente tem um espaço, eles têm uma sala muito boa, uma sala grande, né, que a gente pode colocar os tatames no chão e a gente trabalha lá. E aí, às vezes, ele fala comigo, ai, tia Josi, ó, eu não quero fazer fisioterapia, né? Depois que eu fui percebendo que algumas vezes eu fazia, colocava, ia fazendo e todo mundo conversando, o que acontece? Ele tem algumas dificuldades. Então, às vezes, tem algum amiguinho que tá com ele e aí fala assim, nossa, cara, não acredito que você não consegue fazer isso. Posso fazer pra mostrar pra ele que eu sei? É ruim demais. É muito ruim. Porque o paciente se sente mal. Porque ele tá ali pra ganhar aquele movimento, né? Às vezes eu tô fazendo um treino de marcha, uma coisa clássica e simples. Tá, tô fazendo um treino de marcha. E aí o que acontece? Nossa, vó, que coisa fácil, você não consegue fazer isso, eu não acredito. Poxa vida. Aquela é a dificuldade do paciente, aquele é o momento que ele tem de dificuldade, qual o problema? Você tá ali pra sanar aquilo. Só que tem pessoas, por exemplo, eu atendo paciente com Parkinson, tem uma dificuldade danada na marcha. E aí quando ele perde e ele fica nervoso, travou. Então se tem alguém perto na sala fazendo alguma coisa, já era. E é muito ruim isso. É muito ruim. Então eu falo assim, não acredito que você não consegue fazer isso. Eu sei. E da criança mais nova, então aí que ele quer mostrar que ele sabe mesmo, porque começa uma competição, né? Quando você vê um tá querendo competir com o outro, e não é a ideia. A ideia não é essa. A ideia é você tentar trabalhar do melhor pro seu paciente sem ninguém incomodar ele. Mas, gente, por que eu tô fazendo essa live pra você hoje? Por que eu tô te dando esse conteúdo? Porque isso é o que mais acontece dentro do atendimento da casa do paciente, tá? Então, como que você vai conseguir sair? Como que você vai, esquivar naquele momento? Então, pedir para a pessoa delicadamente, não ser deselegante e falar, por favor, se retire, você está me incomodando. Não é chato? É muito chato, mas às vezes acontece. Eu digo para vocês que época de férias é complicado. Eu atendo vós que os netos vão passar um tempo na casa deles e aí eles querem brincar, porque vê um elástico, vê uma bola, eles ficam loucos. Eles querem também fazer o exercício. E aí, como que eu faço? Né? Então, assim, quando tem criança junto, o interessante é você tentar fazer um pouco mais lúdico com ele. Ele quer um elástico para ele quer um movimento com ele, ou seja, ele quer estar com o paciente. Ele quer estar com o paciente durante o atendimento, no começo, no meio e no fim. Entende? Ele quer participar. Então, se a criança quer participar, ou então um neto, ou às vezes até um adolescente quer participar, aí você fala, quer fazer com ele? Então vamos lá, eu vou te pôr pra fazer um exercício, e aí você aproveita e põe um exercício bem difícil pra pessoa fazer, se ele é mais adulto. Se é criança, se você tem um elástico a mais ali, dá um elástico, pede pra ele, porque vai dar 10 segundos, ele já vai largar o elástico. Ele vai querer a bola, aí ele vai querer ficar com a bola, vai querer brincar com a bola, e aí de repente ele já vai cansar, né? É assim que funciona, tá? Então quando o paciente quer ser o centro daquela pessoa que tá ali, você tem que ter muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura mesmo. E aí o que acontece? O paciente tá ali, né? Precisando do seu atendimento, o seu horário tá correndo, o relógio ele não para, o tempo corre atrás de você e eles querem fazer tudo junto. Então, volto a dizer, se isso é uma coisa muito frequente, você tem que dar um basta.
Então, assim, hoje, por exemplo, tem casas que eu vou que eu fecho a porta mesmo. Eu falo, vou levar a vovó agora e a vovó já volta. Eu quero ficar com a tia Josi, eu quero ficar com você e tal. Tem criança que dá pra ficar, tem criança que não dá pra ficar. Então, entenda uma coisa. Me diz você, o que você suporta? Entende? É o que você suporta. Se você suporta estar naquela situação, beleza. Lidere aquilo com facilidade. Não, Josi, não dá pra mim, já aconteceu uma vez. Não tenha vergonha nenhuma. Chega e fala, então, o atendimento é individual, tá bem, a gente vai ficar aqui e já eu devolvo ele, né? Então, muitos lugares você vai, a mãe tá fazendo fisioterapia e o filho tá ali. E às vezes não tem quem fica. Então você tem que ter o quê? Uma empatia naquele momento, pra você tentar controlar, tá bem? É uma dica assim que eu te dou, mas veja o seu bambolê, até que ponto você consegue rebolar e até que horas ele caiu e você não tá conseguindo dominar mais aquela situação. E não é vergonha nenhuma, não é vergonha nenhuma, tá? Uma outra coisa que acontece, né, que eu falei, primeiro, a pessoa tá ali, ela quer desabafar. Falou, ela só quer conversar, não quer nem conversar com quem tá ali, ela só quer ser ouvida. E você é uma pessoa nova no pedaço que pode ouvi-lo. Segundo, a pessoa quer conversar com o paciente. Beleza, quer conversar com o paciente. A gente já viu como sair dessa situação. Terceiro ponto, quando a pessoa, ela quer conversar com você, físio. Ela quer um atendimento seu naquela hora enquanto você tá atendendo outra pessoa. É isso mesmo, ela quer uma consulta de graça. Tá bem? Ela quer uma consulta de graça. Ela quer que você atenda ele naquele momento. Ela quer que você faça alguma coisa com ela enquanto você tá fazendo ali. E as perguntas são... As conversas são sempre assim. Enquanto você tá com ele, eu posso ir lá conversar um pouco com você? Aí você já sabe, né? Ou então assim, aí você já chega e fala assim... Não, sabe o que é o atendimento individual, né? Porque senão ele perde um pouco a concentração. Aí a pessoa fala assim, então eu vou esperar na hora que você estiver indo embora porque eu preciso falar com você. Pode saber. Ele quer uma consulta de graça. Ele quer perguntar da dor que tá incomodando ele. Pode ter certeza, tá? Ou às vezes ele quer o seu telefone também para indicar para uma outra pessoa. Mas quando ele falar com você assim, você pode ficar um pouquinho comigo no final então? Porque aí eu preciso conversar com você, queria te fazer umas perguntas, um negócio que tá acontecendo comigo. Olha, olho vivo nisso. Ele vai querer uma consulta de graça. Mas ele vai querer mesmo. Aí você tem que olhar no relógio, na sua agenda e pensar, posso ficar aqui para conversar com ele de 5 a 10 minutos, porque é o tempo que ele vai te tomar? Não, eu acho que ele vai conversar muito. Aí você já fala assim, olha, o problema é só o seguinte, você sabe, né, que quando eu saio daqui eu já tenho que ir para outro lugar, eu tenho que atender uma outra pessoa, então eu queria te falar que assim, meu tempo também aqui é um pouco restrito. O que seria? Aí você já pergunta pra pessoa. Ela vai falar assim, sabe o que é? Eu queria conversar com você porque eu tô sentindo uma dor e tal, o negócio tá meio complicado aqui pra mim. Aí é com você. Você que vai me falar o que você consegue fazer. Porque eu normalmente falo assim, Aí eu viro, seu José, você se incomoda de eu conversar com ele? Ou com ela? Aí ele que vai te dar a resposta. Não, esse horário é só meu. Então ele vai falar, não, pode vir, senta aí, pergunta pra ela o que você quiser. Entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai trabalhando, mas você fala assim, esse horário é do seu José, tá? Eu vou trabalhar com ele aqui. Não, eu só queria te contar uma história, que não sei quem quebrou a perna, que eu machuquei, que eu tô com uma tendinite, que eu já fiz uma cirurgia de prótese no joelho. Aí, gente, acontece de tudo e mais um pouco. Eles vão ali falar pra você o que eles querem falar. E você tá trabalhando? Aí eu volto a minha pergunta lá. Josi, eu não consigo trabalhar com outra pessoa falando na minha cabeça. Então fale com ela, me espere um pouco. Mas você já dá essa jogada. E aí ele vai virar pra você e vai falar assim, não, mas eu queria muito que você conversasse comigo. Vamos supor, você não ficou com ele durante o atendimento. E quando você saiu do atendimento, entregou aquele paciente, né, pra vida cotidiana dele, você tá saindo do recinto, e aí a pessoa vai com você até lá fora e ela quer conversar com você. Aí é a hora do vamos ver. É a hora que você fala com ele assim, olha, eu adoraria te atender, eu adoraria escutar a sua história e tudo, mas eu tenho horário. Você mora aqui perto? Você quer marcar uma avaliação comigo aqui na casa do seu José? É uma saída boa. Você quer marcar um horário aqui quando eu tiver? Porque aí eu marco um horário depois e aí a gente faz uma avaliação, eu e você. Ou então você quer me dar o endereço da sua casa? Nossa, eu iria lá com o maior prazer. Porque aí, né,
vou te dar a atenção que você merece. Aí, eu vou te dar algo que você, né, o tempo que você precisa, porque aqui vai ser muito rápido. Então, assim, a minha avaliação, ela custa X reais, entendeu? Pra eu ir na sua casa. Aí ele já vai entender que você não tá ali, né, sentada ali de graça e querendo um atendimento. Porque, olha, outra coisa, uma saída também que acontece é que eles querem ser atendidos, eles querem ser ouvidos, e normalmente eles querem não pagar por isso, né? Eles querem uma consulta de fisioterapia e falam assim, não, você só me ensina um exercício, né? Hoje em dia eu até falo assim, nossa, você quer aprender um exercício? Ó, pega lá um cabo de vassoura aí de alguém que eu vou te ensinar um exercício. Enquanto isso eu tô lá fazendo um movimento. Eu já jogo a minha semente. E aí eu dou um exercício mais complicado que ele, tipo assim, que ele não vai conseguir fazer. Porque ele vai ver que não dá pra ele fazer um negócio simples se ele tá querendo resolver um problema que já é crônico. Entende? Ou então eu falo assim, me segue lá no meu Instagram, dou tanta dica, rola lá no meu feed que você vai achar. Não, mas eu precisava de um negócio agora, Josi. Aí você fala, mas agora o meu horário é do seu José. Agora o meu horário, ó, eu tô saindo daqui, ó, já são 5 da tarde, eu tenho que ir lá pro bairro tal. E eu não posso chegar lá atrasada, né? Tem essa empatia, sabe? Tem esse jogo de cintura de tentar ajustar com o seu paciente ou com o seu futuro paciente, entende? Porque se ele tá te perguntando, é porque ele tem interesse em alguma coisa que você faz. Então, se você tá falando algo pra ele que é importante, ótimo. Se é importante, ele vai querer você, sabe? Tem paciente que é assim, ele só quer conversar com você. Ele só quer usar o seu tempo. Já tem outras pessoas que não. Eu já tive paciente que foi em horário de outro atendimento meu e falou assim, olha, eu preciso que você atenda a minha mãe. Olha, eu preciso que você atenda ao meu pai. Eu posso ficar aqui um pouco para eu conhecer você um pouco melhor? Porque assim, eu sei dos seus horários, eu sei que seu horário é corrido. E aí eu queria saber se assim, se depois daqui você podia passar lá um outro dia para conversar com meu pai. Acontece demais. Demais. A pessoa vai até lá e eu falo assim, ela quer me conhecer? Pede pra ela vir aqui num atendimento com o senhor, aí a gente vai conversando. Ou então, enquanto eu estiver te atendendo, aí seu filho vem e bate um papo comigo. Entende? As pessoas às vezes querem conhecer você um pouco. Então aí você já ganha um tempo. Você já mostra o seu serviço, você já mostra o que você sabe fazer, né, também. E aí, olha só que legal, você vai ter uma super propaganda. Que é o seu paciente que está deitado naquela hora. Ele está deitado naquela cama, né? Ele tá recebendo um atendimento, ele vai falar, nossa, pode confiar na Josi, olha, ela me ajudou muito, ela tá resolvendo meu problema, já indiquei ela para outras pessoas, entende? Você tá até ali com o seu garoto propaganda, com a sua garota propaganda a seu favor, tá? Então dá uma resposta bem legal e é importante, porque ele é o seu cartão de visita, entende? Ele é a sua propaganda. Mas a gente precisa entender que depende muito de como que o paciente está. Então, o seu primeiro ponto é pensar, o meu paciente vai se incomodar com isso? É o seu primeiro ponto. Meu paciente vai aceitar isso? Pensa nisso. Então, você tem que perguntar para ele, seu José, o senhor quer ficar com alguém dentro do quarto? Porque assim, no primeiro dia que você vai atender, você já vai perceber se alguém vai ficar sentado com você o tempo inteiro te observando, ou se ele tá só querendo conversar, porque não tem mais ninguém para conversar. Entende? Ou você tá ali te filmando pra ver se você faz alguma coisa errada. Isso acontece. Ou você vai ver que você vai sentar e a pessoa vai sair, vai te deixar à vontade e vai falar assim, Josi, se você precisar de mim, eu tô aqui na cozinha, tá? Então eu tô sentada aqui no cantinho, você pode me chamar. Não tem problema, tô aqui à sua disposição. Beleza. Você vai saber como que vai ser aquele movimento dentro da casa do paciente. Isso vai fazer a diferença pra você. Porque você já vai saber como falar assim, olha, não dá realmente pra vocês ficarem aqui. Porque tem gente também que vai e senta e estressa o paciente, sabe? Fica assim, nossa, eu não acredito. Ele tá ruim assim mesmo? Nossa, eu não sabia que ele tava tão ruim assim, não. Ah, não. Não, você tem que fazer as coisas, senão como é que eu vou te carregar? Como é que eu vou te levar pro banheiro? E aí fica uma situação pesada e o paciente fica mal, sabe? Eu tenho situações assim que eu não deixo o esposo entrar. Nossa, mas eu não deixo mesmo. Os cuidadores, eles são mais na deles, assim, sabe? Normalmente eles ficam sentadinhos no cantinho, até aproveitam o horário que você tá ali pra eles fazerem alguma coisa deles, sabe? Mas quando é família, às vezes a família, ela quer tanto melhorar, mas ela acaba atrapalhando. Então é aí que eu te falo,
Pergunte ao seu paciente. Se você não tem outra saída, se a esposa ou o esposo vai ficar falando o tempo inteiro, aí você respira fundo, faz o que você tem que fazer, dá o seu melhor. Em alguns momentos que ela estiver falando assim, eu tô falando com você, ai, nossa, o que é? Desculpa, é que esse exercício aqui depende muito de atenção. Nossa, desculpa, só pode repetir? Pode falar comigo de novo? Eu agora vou prestar atenção em você. E aí ela vai começar a perceber que você tá ali trabalhando. Vai chegar uma hora, na quarta sessão, que ela já falou tudo que ela tem que contar, e aí acaba que ela vai sair. Mas vai ter dias que você vai ser, sim, uma grande ouvinte. Um grande ouvinte. Um psicólogo de primeira linha. Uma psicóloga, né, que vai sentar e a pessoa vai até chorar com você enquanto você tá fazendo atendimento com outra pessoa. Ou às vezes também o seu paciente vai te contar algumas histórias também, né? Esse é um tema para uma próxima live que a gente vai conversar, né? Daqui pra frente a gente vai continuar com os nossos conteúdos aqui, mas uma coisa eu te digo, fique atento, saiba o seu limite, saiba até onde você pode ir. Eu me conheço, eu sei até que ponto eu consigo e até que ponto eu consigo dominar, sabe? E muita gente pergunta pra mim, nossa, como é que você dá conta? Porque várias vezes eu tô assim atendendo, aí chega alguém e fala, sai daí, deixa a Josi em paz, sabe? As mães, as filhas, as vós, cuidadoras já sabem, ó, tá com a porta trancada. Ah, peraí, só quero dar um oizinho. Beleza. Oi, tia, passei aqui pra te dar um oi, mas você tá na fisioterapia, né? Eu falei, vem aqui, dá um beijo na sua tia. Ah, tia, eu tô com uma saudade de você. Eu posso voltar uma outra hora? Ó, eu vim aqui, vou tomar um café com você. Já tô sabendo que você tá terminando, eu tô te esperando lá na sala. Tá tudo bem, entende? Não é pra não entrar fisioterapeuta, né, megera. O fisioterapeuta é sério demais, não deixa ninguém ficar com ele, né? Mas eu volto a dizer, você, físio, é que comanda essa situação. É você que sabe a que ponto podemos ir, né? Até que ponto você consegue digerir aquilo ali e que você consegue gerenciar todo aquele movimento, tá? É assim, de suma importância. Você se posicionar e você saber a hora de tirar alguém da sala ou a hora de colocar alguém na sala. Às vezes também você precisa tanto de alguém para te ajudar que a fisioterapia poderia ser muito mais aproveitada se tivesse um cuidador, se tivesse alguém da família que pudesse te ajudar a colocar em pé, por exemplo. Entende? Mas às vezes também você tá numa carreira solo, é você e o paciente só e acabou. Mas assim, vou te falar, tem os prós e os contras. Quando você fica também muito sozinho com o paciente, e você conversa com ele, é o tempo que você tem para conversar, que você tem para entender o que está acontecendo com ele, né? Eu sou muito falante, né? Eu converso até demais. Mas às vezes eu vejo que o paciente não gosta muito de conversar, eu fico na minha, né? Ou às vezes o paciente gosta muito de conversar e aí ele fala comigo assim, ai, José, tão bom que você vem? Sério que já acabou? Nossa, já deu a volta no relógio? Eu brinco com eles, ó, o reloginho já deu a volta, eu tenho que ir, né? Ah, então tá bom. Então, assim, aprenda a lidar com essa situação, porque isso é comum dentro do domicílio. Mais do que você pode imaginar. Muito mais e muito mais. Tá bem? Espero ter tirado algumas dúvidas suas aí, ter te dado algumas dicas, tá bem? Continua seguindo a gente aqui no canal, que a gente vai estar sempre falando alguma coisa além, a mais do que é a vida dentro do domiciliar. Te espero na próxima live. Um abraço grande.